Então, essa aula está sendo gravada. Quem chegar atrasado ou quem quiser assistir novamente pode assistir. Vou compartilhar aqui a tela. Nós vamos continuar a falar de... Tô falando de cabelos, pelos, pele e unha. Então, a nossa pele, que é o maior órgão do nosso corpo... Vocês estão vendo a minha tela, pessoal? Sim ou não? Sim. Uhum. Estão vendo? Vocês estão vendo aí escrito pelos? Sim. Tá ótimo, obrigada. Sim. Tá bom. Então, olha só, vamos continuar o conteúdo e vamos finalizar esse conteúdo hoje. Estamos estudando, eu preparei essas duas aulas ao vivo, porque eu acho que os alunos gostam de perguntar, participar, têm curiosidade sobre esses assuntos. Então, a nossa pele é o maior órgão do nosso corpo, porque ela é formada por mais de um tecido, é tecido epitelial e tecidos conjuntivos. A pele, ela tem anexos, ela tem glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas, tem cabelos, pelos e temos as unhas nas extremidades dos nossos membros. Na aula passada eu falei sobre cabelo e hoje eu vou falar sobre pelos, pele e unhas. É um assunto importante tanto para homens quanto para as mulheres mais ainda, né? Porque a nossa cultura, assim, a gente muitas vezes a mulher gosta do cabelo longo, ela muitas vezes gosta de se depilar, ela gosta de fazer as unhas, mas homens também podem, homens e mulheres devem cuidar do seu corpo, devem fazer aquilo que acham que faz com que se sintam melhor. Então, essa aula é para homens e mulheres e vocês vão poder perguntar, participar, ficar à vontade. É só levantar a mãozinha e me perguntar. Vamos lá. Então, na aula passada eu falei sobre cabelos e hoje eu vou falar de pelos, pele e unha. Pessoal, nós temos pelos no corpo, porque nós somos seres humanos, somos mamíferos e todo mamífero tem o corpo recoberto por pelos. Nós temos bem poucos pelos, sabe? Os nossos pelos assim são bem poucos se comparados com os outros animais. Então, nós temos pouquíssimos pelos. E uma das características, então, de todos os mamíferos, leões, gatos, cães, são os pelos. Nós temos, mas temos poucos. Além disso, os nossos pelos, além de ser uma característica aí da classe mamália, classe dos mamíferos, os pelos nos ajudam, desculpa, a controlar a nossa temperatura corpórea e nos protegem de partículas e de atrito. Então, os animais que vivem, os mamíferos que vivem em regiões muito frias, eles têm uma gordura abundante no seu corpo, a gordura é um isolante térmico e possuem muitos pelos. Esses animais que vivem em locais frios, eles são bastante peludos e eles foram selecionados assim por uma necessidade de manter a temperatura corpórea. Nós, humanos, não dependemos mais dos nossos pelos para nos protegermos do frio. Então, os esquimós, homens que vivem em regiões muito frias, eles já possuem aquecedores, roupas adequadas. Tanto faz uma pessoa muito peluda ou pouco peluda morar em qualquer lugar do mundo, que isso não vai atrapalhar, já que a gente tem um grande aparato que nos protege. Mas os animais que não têm isso, o corpo deles, quanto mais pelos eles possuem, mais protegidos do frio eles estão. Então, os pelos ajudam a controlar a temperatura corpórea nos mamíferos em geral e nos protegem de partículas. Então, quando você respira, você tem pelos no nariz. Esses pelos no nariz filtram o ar que você respira. Então, não entra com facilidade no seu sistema respiratório. Desculpa. No seu sistema respiratório não entra com facilidade sujeira, poeira, até micro-organismos, porque os pelos nas narinas nos protegem de entrar sujeira e chegar até os nossos alvéolos pulmonares.
Os pelos protegem de atrito também. Então, os pelos aí são importantes para nós, apesar de que a nossa cultura, em relação à mulher, a gente, não estou falando que é certo nem que é errado, estou falando que é da nossa cultura. A nossa cultura, ela não, as mulheres não gostam de ter pelos, então existem propostas de acabar com esse pelo, de diminuir o pelo, de exterminar o pelo. Então, tem depilação a laser, por exemplo, na intenção de eliminar os pelos no corpo da mulher, principalmente. Não estou dizendo, como eu disse, que nem é certo nem errado, mas é da nossa cultura a gente não gostar muito dos pelos. A nossa pele, como eu disse, ela é o maior órgão do nosso corpo, ela reveste o nosso corpo e ela assegura grande parte das relações que nós temos entre o nosso meio interno e o meio externo. Além disso, a nossa pele, além de nos relacionar com o meio, ela atua na defesa do nosso corpo, porque ela vai ter uma barreira para que os micro-organismos não entrem com facilidade e ela colabora com outros órgãos para o bom funcionamento do nosso organismo, como no controle da temperatura e na elaboração de metabólitos. Então, quando você está com muito calor, você sua pela pele. Esse suor é para refrescar o seu corpo internamente. Então, essa pele, ela te ajuda a manter a temperatura corpórea ali equilibrada e constante. A pele, ela é constituída de derme e epiderme, tecidos que estão intimamente unidos, que atuam de forma harmônica e cooperativa. A nossa pele, pessoal, ela pode ter problemas diversos. Problemas de micose, manchas, câncer de pele, né? Existem várias doenças, os dermatologistas são os médicos que estudam e tratam a nossa pele. Então, qualquer sinal estranho na sua pele, você deve investigar, você deve buscar ajuda médica para avaliar se aquilo é perigoso ou não, se aquilo pode ser paralisado ou não. Sinais na pele precisam ser, então, investigados. E um dos problemas que a gente tem na pele, na adolescência, principalmente, eu tive demais, é acne. Eu tive demais. Eu sou uma pessoa assim que tenho muita experiência com dermatologista e tratamentos de pele, porque quando eu estava na idade de vocês, até com mais nova, comecei mais nova. Desculpa. Eu tive muita acne, muito cravo, muitos problemas na pele. Esses problemas de acne na pele, principalmente na adolescência e na juventude, também precisam ser tratados com dermatologista. A gente tem que tratar sempre. Quando aparecem as acnes, tem que tratar, independente do grau da acne, independente da idade que a pessoa tem. O mais precoce possível a gente tem que tratar para evitar cicatrizes e os distúrbios psicossociais que podem ser permanentes. Então, o médico especialista da pele e dos seus anexos é o dermatologista. Então, se você acha que está com algum problema no couro cabeludo, nos pelos, nas unhas, na pele e nos seus anexos, você tem que procurar a ajuda de um dermatologista. E em relação à acne, como eu estava dizendo, eu tive muitos problemas com acne e na minha época de adolescente, há muitos anos atrás, não tinha um tratamento para mim tão eficiente como a gente tem hoje. Então eu fiz vários tratamentos, as minhas acnes não paravam de nascer. Eu tinha acnes assim profundas, internas, que ficavam doloridas, latejando, que eu ficava desesperada, eu tinha vergonha, eu espremia, e quando eu espremia, tinha espinhas que explodiam no espelho, nossa, era horrível. E além disso, assim, eu perdi pedaços da minha pele
nesses procedimentos caseiros, nessas coisas que eu fazia, né? Criança, adolescente, né? Jovem demais, os tratamentos não eram muito eficientes e eu tinha muita mesmo. Então eu estraguei muito a minha pele, fiquei com muitas cicatrizes. Hoje, assim, eu tenho consciência disso, que muitas cicatrizes que eu tenho têm a ver com essa minha adolescência com muita acne. Então, o meu conselho e um dos cuidados, eu tenho um dermatologista que está no Instagram que eu sigo, que é o Dr. Fábio, e eu compartilhei uns vídeos dele, e ele fala para não espremer as espinhas. E aí, quando eu compartilhei esse vídeo dele, uma aluna falou assim, professora, mas se não espremer, como é que faz? Ah, tá escrito aqui errado o rosto, viu, pessoal? Ah, professora. Hã? Espremer é inevitável, professora. Então, É a tipo, aluna... Pode falar. não, professora, é por causa eu falar acne que nem o Thanos, eu sou inevitável. Então, quando eu coloquei o vídeo do Dr. Fábio, que é dermatologista, sobre cuidados com a pele, esse slide eu até fiz baseado no material dele, que é dermatologista. Eu não acrescentei aqui, mas eu quero comentar, porque ele fala lá que a gente não deve espremer as espinhas. E eu não conversei com ele, ele é próximo, eu gosto de conversar com ele, não conversei, mas eu tenho a experiência. Assim, existem espinhas, eu tinha espinhas que eu me lembro que latejavam, que incomodavam, que ficava aquele pus aparente quase saindo. Assim, o problema é que às vezes as nossas mãos estão contaminadas, às vezes a gente agrava a situação. Como eu disse, eu tive espinhas que quando eu espremia, explodia e perdia parte da pele. E essas partes da pele que eu perdi não recupera, não recupera, não tem tratamento. Hoje, assim, eu já fiz microagulhamento, já fiz peeling, já passei ácido para estimular a produção de colágeno para a pele ficar melhor, mais saudável, mas a pele perdida, os pedaços que eu perdi que viraram furinhos, buraquinhos, deformidades no meu rosto, essa pele nunca mais se recupera. Não tem solução. Então, ele orienta a não espremer a pele por isso, porque quando se perde aquele pedaço não volta. E aí, hoje eu faço tratamentos para amenizar essas deformidades, essas cicatrizes sérias. Mas aí, contando a minha história, né, que tem tudo a ver com pele, gente, falhou aí, porque falou aqui que a minha internet ficou instável. Deu uma falhadinha. Mas aí vocês ouviram sobre a pele ou não? Uhum. Então, vou continuar. Então, o que aconteceu? Assim, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 21 anos, já comecei a trabalhar no colégio militar, aí eu comecei a ganhar meu dinheiro, aí eu fui fazer um tratamento melhor, aí surgiu o Roacutan. Então, o Roacutan, eu não sei há quantos anos o Roacutan está no Brasil, mas eu me lembro que na adolescência não tinha proposta de Roacutan nem isotretinoína. Então, eu fiz tratamentos com antibiótico, com anticoncepcional, com medicamentos de passar na pele, não resolvia, eu continuava tendo muitas espinhas. Meu problema era interno. E aí, quando eu completei 25 anos de idade, eu continuava tendo acne. Olha, as minhas acnes começaram, eu tinha 11, 12 anos de idade, e até os 25 eu continuei tendo muita acne, muita mesmo, não é exagero, é muita mesmo. Aí eu trabalhava, tinha meu dinheiro, eu tive condição de fazer o tratamento. Foi proposto para mim fazer o tratamento com a isotretinoína, que é o nome comercial Roacutan. E aí eu fiz. E, gente, foi milagroso. Eu fiz o tratamento durante 6 meses, tive que ficar fazendo exame de sangue. Teve um momento que eu tive um problema no fígado por causa do medicamento. Tive sangramento no nariz, eu fiquei com a mucosa nasal, nos olhos, a boca, muito ressecados. Não foi um tratamento fácil.
é um tratamento muito agressivo, é um tratamento que precisa de um acompanhamento médico muito de perto, porque se você desenvolver alguma doença durante o tratamento, é complicadíssimo tratar por causa dessa agressão que o medicamento faz ao corpo. Não pode engravidar próximo, então é perigosíssimo porque ele deforma o feto, ele é comprovadamente, não é que ele é abortivo, ele não faz a mulher abortar, pode até fazer, mas ele faz a mulher e o homem também. Durante o período de tratamento, nem o homem pode engravidar uma mulher, nem a mulher pode ser engravidada, nem um período depois, é bom esperar 1 ano. Porque ele agride muito o corpo, inclusive os gametas e a formação do feto. E aí eu fiz o tratamento e foi, como eu disse, maravilhoso. A minha pele parou de ter acne, parou de ter espinha, não voltaram, porque quando a pessoa faz o tratamento com isotretinoína antes dos 18 anos, tem chance do organismo dela voltar a produzir espinhas, porque o auge das espinhas é em torno de 18 anos. Então, como eu fiz o tratamento com 25, o meu auge já tinha passado, por causa dessa idade, as minhas espinhas não voltaram. Quando se faz antes dos 18, às vezes volta e aí tem que fazer o tratamento novamente, com a orientação do médico, né? Então, ele é um medicamento controlado, ele não está mais tão caro quanto ele era na minha época, mas ele vale muito a pena, assim. Na minha experiência, eu fiz o tratamento, eu gostei, achei que foi muito válido e minha pele melhorou demais. Se eu tivesse feito jovem, nova, no início do tratamento, eu não teria ficado com essas cicatrizes, deformidades que eu fiquei, mas não foi possível, é isso. Hoje eu faço o que dá para fazer. Então, quais são os cuidados que a gente tem que ter com a pele? É usar protetor solar sempre, até diante de uma luz artificial. Lavar o rosto, eu vou corrigir isso aqui de rosto, tá? Lavar o rosto com água fria ou água ambiente. Gente, a água morna, ela é agradável, ela é relaxante, ela é confortável da gente usar, né? Mas ela não faz bem nem para o couro cabeludo, nem para a pele do rosto, principalmente. O ideal é lavar o rosto com um sabonete próprio para o rosto em água fria ou água em temperatura ambiente, tá? Não pode se lavar rosto excessivamente. É verdade que tem peles muito oleosas. Eu tinha uma pele muito, muito oleosa. Depois que eu fiz tratamento com Roacutan, minha pele deixou de ser oleosa. Ela hoje é uma pele normal, mas foi o Roacutan que fez essa mudança. Então, lavar excessivamente o rosto para quem tem pele oleosa não faz bem. Faz a pele ali ter um efeito rebote e poder até produzir mais sebo ainda pelas glândulas sebáceas. Então, não se pode lavar o rosto excessivamente. Tem que hidratar a pele. Hidratar a pele é passar um hidratante específico para o seu tipo de pele e para a sua necessidade. Então, hidratar, deixa eu ler aqui, o Matheus. Professora, dizem que quando toma o Roacutan não pode ter filho até 4 anos. Assim, é bom conversar com um dermatologista. Na época que eu fiz o meu tratamento, que estava no início, tinha uma isotretinoína que vinha do México e tinha uma que vinha da Itália. Eles orientavam 3 anos. Uma sobrinha minha fez o tratamento, tem menos de 5 anos. Ela assinou um termo que orientava a não ter em 1 ano. Então é assim, existe um tempo mínimo. Na minha época era 3 anos, na época da minha sobrinha eles já assim orientaram a 1 ano. Mas o ideal é dar um tempo mesmo, tá? Para não ter complicações. Aí o Arthur falou aqui que ajuda muito. Pois é, para mim foi milagroso. Eu fiz um monte de outros tratamentos antes, mas a isotretinoína foi que de fato resolveu o meu problema. Foi um tratamento agressivo, meio caro, difícil, com muitos efeitos colaterais. Para mim resolveu. Mas quem decide um tratamento sério desse é o médico com a família do adolescente. Não é só o médico sozinho, é bom às vezes pedir mais de uma opinião.
Igual quando a minha sobrinha foi fazer tratamento, a avó dela, que é farmacêutica, não queria autorizar, nem queria que fizesse. Eu que já fiz e tive muitas cicatrizes, eu apoiei. Eu conversei com a avó. Então, o Arthur tá falando que tá no final do tratamento. Muito bom, Arthur. Assim, eu sou muito grata ao meu tratamento. Ele me fez muito bem mesmo. E as minhas espinhas não voltaram, como eu disse. Quando se faz antes dos 18 anos de idade, existe chance de ter que fazer o tratamento de novo. Como eu fiz com 25, não precisou. Mas aí eu tive o problema de ficar com as cicatrizes do início das espinhas que eu tive, né? Então, eu acho que fazer um tratamento Roacutan não é o único tratamento que existe. Os médicos propõem outros tratamentos antes dele para ver se resolve, porque muitos outros tratamentos Professora, mais baratos. Quer perguntar uma coisa, falar uma coisa? eu ia falar que quando eu fui na dermatologista, ela me passou um tratamento antes de Rocutan, que ela falou que se Sim. não esse tratamento não tivesse funcionado, ela ia passar o Rocutan, porque o Uhum. Rocutan já acaba agredindo muito o corpo, né? Demais. Aí então ela me passou um ácido, que chama Clindoxin Control. E Uhum. ele me ajudou muito, porque eu passo toda noite e as Aham. espinhas diminuíram bastante. Então, é isso. A gente tem que buscar a ajuda de um médico, porque eles têm propostas mais baratas e menos agressivas que muitas vezes resolve. E aí, o tratamento, gente, é longo. O doutor Fábio, que é o dermatologista lá do Instagram que eu sigo, ele fala, olha, não tem tratamento curto. Ele é de no mínimo 4, 6 meses. Qualquer tratamento. Não é só Roacutan, é qualquer tratamento. Na verdade, gente, a nossa pele, como a gente fica exposto a muitas agressões ambientais, muitas mesmo, poeira, poluição, sujeira, micro-organismos, o sol, a luz artificial, tudo isso agride a pele, sabe? Você observa a pele do bebê, tanto que é linda, né? Nossa, bebê tem aquela pele perfeita. Aí ele vai crescendo, essa pele vai sendo agredida, na infância ela vai mudando, na adolescência muda mais. Então, existem muitas agressões. Como a pele é a nossa barreira em relação ao meio, ela é muito agredida. Então, cuidar da pele, a gente vai ter que cuidar para sempre. Não é só quem teve ou tem acne. Todas as pessoas têm que passar protetor solar, evitar de lavar com água fria, não lavar o rosto excessivamente, tem que hidratar essa pele com hidratante específico para a pele, tem que hidratar, tem que beber água. A pele, a pele hidratada, gente, ela tem que ser hidratada de dentro para fora quando você bebe a água e de fora para dentro quando você passa o hidratante. Então, cuidar da pele é importantíssimo, porque ela é o seu cartão de visita, né? O seu sorriso mas é a sua pele, do corpo inteiro, que demonstra para as pessoas, para você, saúde, que demonstram, né? Assim, a gente observa a pele das pessoas, alguns sinais, coisas. Então, a pele, ela precisa ser cuidada sempre. Tem que alimentar-se bem, viu, gente? Alimentar-se bem, evitar alimentos industrializados, evitar alimentos com estabilizantes, condimentos em geral, com corantes. Quanto mais natural possível, melhor. Comer, eu vi até um médico dizendo, desembalar menos e descascar mais. Então, a gente tem que diminuir os alimentos que são embalados, que são esses industrializados, e aumentar a ingestão dos alimentos que têm casca. É melhor tirar a casca do que tirar a embalagem. É mais prático tirar a embalagem, mas é mais saudável tirar a casca. Então, se você come frutas, verduras, alimentos de origem animal e vegetal, evita os industrializados, você está cuidando da sua pele e do seu corpo em geral. Nada de dormir com maquiagem, nada de dormir com a pele suja, porque nesse momento de dormir você pode aí ter prejuízos, né? Assim, essa sujeira pode entupir os poros, pode colaborar para cravos, espinhas, para o envelhecimento dessa pele, porque esse produto não é para ficar aí por muito tempo.
Então, esses são os principais cuidados que a gente tem que ter com a nossa pele e ter para sempre. Como eu disse, não é só para quem tem acne, todas as pessoas precisam cuidar da sua pele. Falar agora das unhas. As unhas, pessoal, são também anexos da pele, juntamente com os pelos, glândulas sudoríparas e sebáceas, com os respectivos ductos, que são os canais por onde o sebo sai e o suor sai. As unhas, elas são estruturas achatadas, elásticas, às vezes elas têm uma leve assim elasticidade, de textura córnea resistente, que estão aplicadas sobre a superfície dorsal das falanges distais. Então, olha só, nós temos falanges nos nossos dedos das mãos e dos pés, e a última falange das mãos e dos pés é chamada de falange distal. Nessa região dorsal, porque existe a superfície ventral, que quando você se deita, se você se deitar de barriga para cima, as suas mãos ficam a palma da mão fica para baixo. Essa região é chamada de região ventral. Ou, perdão, mãos para cima, seria uma pessoa em pé. Desculpa, a gente falei um trem errado aí, viu? Seria a pessoa em pé, com as palmas das mãos para cima, essa é a região ventral, aonde está o ventre e as palmas das mãos para cima. Se a pessoa se vira de bruço, essa região de trás é a região dorsal, é a região de trás, que é onde estão as nossas unhas. Então, as nossas unhas, elas... deixa eu diminuir aqui. Então, a nossa unha, ela tem uma região que é uma borda livre, tem o corpo da unha e tem uma regiãozinha que parece uma luazinha, próximo da pele, chamada de lúnula. Nessa lúnula, a gente tem a matriz da unha, que é onde a unha é construída e formada, tem a raiz da unha, tem o corpo da unha e tem a borda livre. Então, essa unha é uma estrutura que veio... A unha em si aqui, essa borda livre, ela não tem vida mais, é igual a ponta do fio do seu cabelo. Ela não tem vida. O que tem vida é a matriz da unha e a raiz da unha. É ali que a unha é construída e ela vai sendo empurrada para frente, assim como o cabelo. Então, para você ter unhas fortes, resistentes, saudáveis, você precisa fazer tudo aquilo que é bom para a pele. Hidratar-se, bebendo água, alimentando-se bem. Não agredir essa unha, né? Então, pancadas, substâncias químicas. No próximo slide. Podem agredir essa base da unha, tem medicamentos que podem enfraquecer essa unha. Tem até, para as mulheres, existe até uma pílula chamada de pílula da beleza ou pílula da mulher, que é para ajudar ela a fortalecer unhas, cabelos, melhorar o aspecto da pele. Então, ter uma alimentação saudável, beber bastante água, cuidar do seu corpo em geral faz você ter os seus anexos da pele saudáveis. Tá? Então, existe um destino para a sua unha. Assim como eu falei do cabelo, você geneticamente está programado para ter o cabelo que você vai ter ao longo da sua vida e as unhas também. Mas existem fatores que podem prejudicar essa unha, existem fatores que podem fortalecer essa unha. E esses fatores é você cuidar do corpo em geral. As unhas são estruturas formadas por células queratinizadas e apresentam como função a proteção dos dedos, a proteção das extremidades, tanto dos braços quanto das pernas. As unhas estão relacionadas com a proteção e também com a manipulação de objetos. Então, você consegue manipular os objetos com facilidade graças às unhas que te protegem. Se essas pontas dos nossos dedos não tivessem as unhas, nós teríamos dedos muito sensíveis, muito delicados e frágeis. Isso é muito dolorido fazer o que nós fazemos. Então, as unhas, elas conferem uma ótima proteção para a ponta das nossas mãos e pés.
E aí, pessoal, essas unhas, elas podem aí ter alguns problemas. O primeiro deles é micose. A micose nas unhas é algo muito comum, principalmente na unha do pé. Os pés, por ficarem muito tempo assim, por suarem, por nós usarmos sapatos, tênis, coturno, botas, sapatos fechados que abafam ali a unha. E às vezes nós usamos por horas, né? Igual o médico, às vezes ele fica ali 12 horas com o mesmo sapato. O militar que fica com um coturno, um atleta. Existem profissões que exigem sapato fechado por muito tempo. Esse sapato fechado por muito tempo, ele pode, não quer dizer que vai, mas ele pode colaborar com o desenvolvimento de problemas nas unhas e até na pele, né? Então, existem micoses na pele, existem micoses na unha. Porque assim, pessoal, os fungos estão por toda parte. Nós respiramos um ar com fungo, tem fungo por toda parte. E se a gente, então, deixa o nosso corpo, alguma região quente e úmida, quente pelo calor que o próprio sapato proporciona, pela temperatura do país que nós moramos, e úmido pelo suor que nós produzimos constantemente, esse calor e essa umidade favorecem o desenvolvimento de micoses. Então, a micose, ela agride a unha, ela faz a unha ficar oca, muitas vezes dolorida, precisa buscar a ajuda de um dermatologista. Micose é uma doença muito chata, às vezes não causa dor, mas deforma a unha. E a gente, assim, não quer ser uma pessoa que tem unha deformada, né, gente? Se a gente nasceu com a unha perfeita, a gente quer manter essa unha perfeita. Então, o tratamento para micose ele é longo. Para evitar a micose, higienizar frequentemente o sapato, deixar esse sapato para tomar um ventinho, para tomar um solzinho, para reduzir a umidade, matar os micro-organismos no local. Usar sempre meia limpa. Usar, se você sua muito, usar um talquinho, aqueles talquinhos antissépticos no pé, no sapato, na meia. Cuidados. E ao mínimo sinal de problema na unha, buscar ajuda médica. Porque se você descobre a micose no início, o tratamento é mais rápido e mais barato. Se você deixar evoluir muito a micose na unha, aí o tratamento é mais longo, mais caro e talvez é até complicado de conseguir resolver, tá? Então, manter a limpeza, porque a sujeira, o suor podem colaborar aí com contaminação das nossas unhas. E também, pessoal, lembra que eu falei, por exemplo, das verminoses? Ah, não, verminose é conteúdo da segunda série, desculpa. Eu falo de verminose com a segunda série. As unhas, elas podem ser depósitos de ovos de vermes. Então, manter as unhas curtas, se gosta de unha longa, pode, mas tem que manter essas unhas higienizadas, limpar essas unhas frequentemente. Nas crianças, manter as unhas curtinhas para evitar ovos de vermes e contaminação de vírus, bactérias e outros parasitas. Existem pessoas, eu sou uma delas, que tenho alergia a muitos produtos, então até a esmalte. Eu sou uma pessoa que amo fazer as unhas, mas eu tenho alergia a esmalte. Então, o que eu faço? Isso foi orientação lá do Dr. Fábio. Eu troco frequentemente o esmalte, evito esmalte com formol, formaldeído, com tolueno. Existem algumas substâncias nos esmaltes que podem desenvolver alergia. Produtos de limpeza podem fazer a gente ter alergia tanto na pele quanto nas unhas. Então é bom a gente observar, existem detergentes, desinfetantes, a própria água sanitária pode levar a gente a ter aí problemas na pele e nas unhas. Então evitar aquilo que te provoca alergia, aquilo que te provoca uma reação de coceira na cutícula, coceira assim próximo da unha ou na pele. Existem muitos produtos que a indústria produz que são agressivos para algumas pessoas que a gente tem que evitar. E esses são os principais cuidados assim que a gente tem que ter em relação a pelo,
pele, unhas e cabelos. Assim, tudo isso que eu falei nessas aulas, se há alguma queixa, alguma desconfiança de algum problema, buscar a ajuda de um dermatologista, né? Assim, às vezes a cultura popular, pessoas dão dicas de algumas coisas que podem auxiliar, mas é perigoso, sabe? Aquilo que serve para uma pessoa não quer dizer que vai servir para outra. A gente tem que tomar um certo cuidado, às vezes, com aquilo que, às vezes, pessoas que não são formadas na área nos orientam. Então, é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa sobre cabelo, pele, unha? Esse slide vai estar disponível? Sim, sim. Vai estar disponível tanto o slide quanto a aula gravada também. Vai estar disponível, sim. Hoje mesmo, professora? Então, hoje eu dou aula... não, hoje eu não posso. Eu posso só na sexta-feira. Sexta-feira é o dia de postagem da biologia. Então, eu posso fazer duas coisas. Ou eu vou postar bem tarde da noite hoje, ou então amanhã à tarde, porque eu dou aula amanhã às 7 da manhã. E aí eu acordo às 6, me arrumo para essa aula. Aí não dá tempo de eu colocar amanhã de manhã. Ou eu vou postar hoje à noite ou amanhã à tarde. Tá bom? Ok? Tá bom, tá bom. Pessoal, então é isso. Principalmente as mulheres, né, as meninas, a nossa cultura valoriza que a gente faça as unhas, ter cabelos longos, ter uma pele saudável, vistosa. Pode, assim... a gente precisa, então, de conhecer sobre as estruturas do nosso corpo. Peraí, só um pouquinho, Isabela. A gente tem que conhecer sobre as estruturas do nosso corpo e saber o que nós podemos fazer para manter isso, né? Então, de forma geral, eu te digo, tem que beber água, tem que se alimentar bem, tem que evitar alimentos industrializados, tem que evitar se expor ao sol. O sol pode trazer muitos problemas para a pele, para o cabelo. Para a unha não, para a unha e para o pelo não, mas para a pele e para o cabelo sim. Então, tudo isso que eu falei é importante, tá? Alguém perguntou aqui, Isabela Reis, professora, não sei se a senhora sabe, mas aquelas receitas caseiras para crescer cabelo funciona? Isabela, lembra da aula de cabelo que eu dei na terça? Você estava na aula ou não? Responde para mim aqui. Você estava na aula de terça-feira? Isabela Reis, cadê a Isabela? Isabela, eu gravei uma aula de cabelos e eu falei de um monte de coisas. Como, por exemplo, o cabelo cresce em torno de 1 centímetro por mês. Ele cresce em torno de 10 a 12 centímetros por ano. Tem épocas do ano que o cabelo cresce mais, tem épocas que ele cresce menos, independente do que a gente faça. Ter uma alimentação inadequada atrapalha o crescimento do cabelo. Ter uma alimentação adequada, beber água, alimentar-se bem, faz o seu cabelo crescer da maneira que ele está programado para crescer. Você tem uma informação genética que vai trazer o destino que o seu cabelo vai ter ao longo de toda a sua vida. Então, você nasceu com um tipo de cabelo, você se tornou uma criança com outro tipo de cabelo, está adolescente com outro tipo de cabelo, quando você for adulta, você vai ter outro fio de cabelo, e quando for idosa, você vai ter outro fio. Os fios, ao longo da nossa vida, eles vão mudando, tanto o formato, quanto a cor, quanto a espessura. E eles vão diminuindo depois dos 30 anos de idade. Então, existe aí um destino do seu cabelo geneticamente programado. Existem algumas coisas que você pode fazer. Receitas caseiras, eu não sei, eu tenho medo de receita caseira se eu não tiver. Eu sou muito desconfiada de coisas assim que não tem comprovação científica, que não tem nenhum estudo, eu não gosto. Eu sou uma pessoa assim meio
que duvida, sabe? Que tem até medo dessas receitas, porque às vezes elas não têm uma dosagem correta, as pessoas não orientam adequadamente sobre como seria isso. Então, assim, seu cabelo não vai crescer mais além daquilo que ele é capaz de crescer, sabe? Existe uma capacidade do seu corpo em relação ao seu desenvolvimento. Aquilo que está programado não tem como ir além daquilo, entende? Então, é em torno de 12 centímetros que o nosso cabelo cresce por ano. Talvez consiga crescer até 15, mas não passa disso, sabe? Não passa. O que você precisa saber? Se você não assistiu a aula de cabelo, eu não disponibilizei ela. Eu vou disponibilizar hoje ou amanhã. Eu tenho que salvar ela no meu canal do YouTube e colocar o link lá no GR8. Eu fiz uma aula de cabelos muito boa. Então, é assim, eu não sei, sem comprovação científica, igual você está perguntando aí sobre alecrim, cravo, eu não confio não, sabe? Eu acho que você tem que se alimentar bem, evitar alimentos industrializados, suprir as necessidades do seu corpo. Você precisa de um monte de vitaminas, um monte de sais minerais, você precisa de proteína, de lipídio, de carboidrato. Se você consegue suprir as necessidades do seu corpo, bebendo água, se exercitando, se alimentando bem, dormindo bem, um corpo saudável produz cabelos saudáveis. Se o seu corpo está com tudo sendo nutrido, ele vai se desenvolver no máximo da sua potência. Seu cabelo vai crescer o máximo que consegue crescer, de acordo com a saúde que você tem e com os cuidados que você tem em relação a ele. Então, ele não vai crescer na aula, isso foi um dermatologista que me orientou. Então, se ele cresce 10 a 15 centímetros no ano, não tem como ele crescer mais do que 15 por ano. Entendeu? Não tem nada que você faça que vai fazer ele crescer mais. Se existem remédios, promessas, Professora, não vai. Pode falar, João. então os remédios servem para alcançar o potencial máximo, né, de crescimento? Como é? Fala. Remédios servem para alcançar o potencial máximo de crescimento. Isso é igual a pílula da beleza. A pílula da beleza tem umas farmácias artesanais que tem essa pílula, chamada de pílula da beleza. Ela é uma pílula que tem um monte de vitaminas, sais minerais, ela tem um monte de substâncias que suprem, ajudam a suprir a nossa alimentação, que muitas vezes é deficiente. Porque, gente, pensa comigo. A gente falou lá de nutrientes, né? No início do ano eu falei de nutrientes, carboidrato, proteína, lipídio, um monte de sais minerais, um monte de vitaminas. O nosso corpo precisa de muita coisa. Coisas diferentes, não em grande quantidade, mas coisas diferentes em pequena quantidade. A gente tem que ter uma alimentação a mais variada possível para a gente suprir essas necessidades. Se a gente não supre, a gente não morre. Muitas vezes a gente nem adoece, nem nada. Mas isso vai trazendo prejuízo para o corpo. Enfraquecimento das unhas, esse fio não vai crescendo como poderia, fica um fio mais debilitado. Os anexos da pele, assim, às vezes refletem o que se passa por dentro. Nem sempre, mas às vezes sim. Mas para ter um cabelo saudável, você tem que ter a genética daquele cabelo que você sonha em ter. Geneticamente, você tem um destino aí do cabelo e da pele e da unha que você vai ter ao longo da sua vida. E esses suplementos, esses poliminerais, polivitamínicos, essas cápsulas que prometem aí saúde para tudo aí que você quer, cabelo, pele, unha, só vão colaborar com a programação genética do máximo que você consegue fazer. É isso, João. É isso, Isabela, entendeu? Assim, o máximo que o seu corpo consegue dar, se você suprir as necessidades dele, é o máximo que ele vai conseguir dar. Agora, gente, é uma coisa interessante, é a tal da fé, viu? A fé é uma coisa impressionante. Se a pessoa crê, se a pessoa investe
É como o efeito placebo. Um dia, se quiserem, leiam. É assim, existem medicamentos que quando vão ser lançados no mercado, eles fazem experimentos diversos e verificam sobre a real eficiência daquele medicamento. Então, um grupo de pessoas toma o medicamento e eles analisam, é assim, é uma coisa muito séria, eu estou simplificando. E um grupo de pessoas toma uma mentira, uma cápsula que não tem nada. Vamos supor, separa 30 pessoas. Todas elas sabem que vão passar por um experimento, por um teste aí de medicamento. Vamos supor que elas queiram que o cabelo cresça. Vamos supor. Vamos falar, não, nós vamos testar agora essa substância aqui para o cabelo crescer rápido. Isso aqui é uma suposição, tá? Aí vamos supor que eles façam mesmo uma substância que eles acreditam que acelera o desenvolvimento e crescimento do cabelo. E aí eles dividem lá o grupo de pessoas. Tem um grupo de pessoas, vamos supor, que coloca 15 pessoas para tomar a substância e 15 pessoas que acham que estão tomando o medicamento, mas na verdade elas estão tomando cápsulas falsas de farinha de trigo que não tem nada, que não ajuda em nada, não atrapalha em nada, que não faz nada. Isso é chamado de efeito placebo. Aí compara, olha só que interessante, compara o grupo das 15 pessoas que tomaram remédio de verdade para crescimento de cabelo, por exemplo, com o grupo das 15 pessoas que tomaram uma coisa de mentira, que não fazia diferença nenhuma. Analisa o cabelo, faz lá os testes e tal. Pode acontecer de gente do grupo do efeito placebo que o cabelo vai crescer muito, que não tomou a pílula de verdade, mas ela cria tanto que estava tomando esse pensamento positivo dela, essa vontade de ter esse cabelo lindo, crescendo, e com a pílula que seria milagrosa, que traria aí um efeito meio mágico, pode acontecer. Então é assim, às vezes a pessoa crê tanto que ela faz um tratamento que acontece as coisas, mas aí não é ciência. Tá? Isso aí, esse pensamento positivo, essa vontade de ser curada, de ter o cabelo e tal. Às vezes um tratamento caseiro vai trazer um efeito maravilhoso porque a pessoa acredita muito naquilo. Eu sou uma pessoa que não acredito, eu nem faço esses testes porque eu não acredito e se o negócio não vai funcionar, não vai mesmo. Porque como eu não vou acreditar em nada, eu vou tomar desacreditando, aí eu já sei que o efeito não vai ser nada mesmo. Entendeu? Entenderam, pessoal? Entendi, professora. É Professora, uma lógica muito doida. esse efeito placebo é usado até nos anticoncepcionais femininos, né, professora? Pois é. Então, a fé, a pessoa crê, ela assim, é uma coisa impressionante. Mas, como eu disse, como eu não creio, eu não confio. A maioria dessas coisas caseiras eu não mexo, eu não faço, porque eu não acredito, eu gosto de comprovação científica. Eu gosto, assim, daquilo que se comprovou que vai funcionar mesmo, sabe? Mas tem gente que crê e a coisa funciona. É isso. Tem alguma pergunta aqui no bate-papo? Deixa eu ver. Ah, Isabela. Então, Isabela, é isso. Alimente-se bem. Tem alimentação. Gente, é difícil, né? A gente queria muito mais uma pílula mágica. Por exemplo, essa pílula da beleza. Acho que é Alex Farm, essas farmácias vendem. A gente queria, imagina você tomar uma pílula que vai fazer seu cabelo ficar lindo, crescer muitão, sua unha ficar maravilhosa. A gente queria. É mais barato, é mais fácil tomar a pílula mágica do que a gente ter uma rotina saudável. Do que você beber 2 litros de água por dia, do que você comer naturalmente, diariamente, corretamente. É muito mais fácil ter a pílula. Só que a pílula não existe. Não existe. Você tem que fazer atividade física, você tem que beber água, você tem que dormir bem, você tem que comer bem, você tem que ter hábitos de vida que te deem saúde para você ter o corpo
no geral, como você deseja, a mente como você deseja. Então, é um conjunto de coisas. Não existe a pílula mágica, não existe o tratamento caseiro mágico, não existe, gente. Tudo é um processo, tudo é uma construção. O corpo que você quer é diariamente ali tentando fazer com que ele fique do jeito que você quer. Cabelo, pele, unha e tudo. Você ia falar uma coisa, Demi? Ah, professor, eu tinha até esquecido. Mas, tipo, se fosse pra... Ah, não lembrei. Se fosse pra tomar essa da beleza aí, eu já contratava logo a farmácia só pra fornecer pra mim. Então, é isso. A gente fica em busca muitas vezes, né? Nossa, essa receitinha aqui, maravilhosa. Pode fazer que vai dar certo. Ah, essa pílula aqui pode fazer. Não é assim. Quem promete coisas assim, pessoal, tá enganando as pessoas, sabe? Assim, não tem isso. É um processo, como eu disse. Cuidar do nosso corpo. Eu até coloquei um negócio bonitinho no meu Instagram, nos meus stories, que é assim: a gente tem 3 casas para cuidar. Temos o planeta Terra, que é a única casa que nós temos. Temos a nossa própria casa, né? Nosso quarto, nosso espaço, aquilo que aonde nós vivemos, e temos o nosso corpo, que é a nossa casa da alma, né? Do nosso espírito. Temos que cuidar. E cuidar não é simples, não é mágico, não tem solução fácil. Tá bom? Entenderam, pessoal? Sim. Entendi. Sim. Vou fazer aquela foto, na verdade, aquela filmagem do Instagram, e aí vou finalizar a aula. É isso. Então, finalizei. Eu queria fazer essa aula sobre cabelo. Ah, eu tô com um filtro aqui tão legal que ele muda a cor do cabelo da gente. Ah, não vai mudar aqui. Vou colocar ele num. Eu vou fazer depois uma live ou um negócio com ele que eu achei ele tão legal. Mas Professor, Ah, pode falar. dizem no chat aqui que a senhora ficou mais nova, fez mais uma primavera. Ontem, gente, fiz aniversário ontem. Ô, gente, eu apoio em abrir as câmeras aí só por causa que eu sou aniversário. Não, fiquem à vontade, gente. Eu entendo quem não quiser, mas eu adoro ver a carinha de vocês. Eu acho lindo, eu fico feliz. Eu estou procurando aqui o filtro. É bom, isso dá um quentinho no coração, sabe? Deixa eu ver se eu achei o filtro. Não, não é esse. Então, pessoal, obrigada. Essa aula, então, eu preparei para vocês assim, com essas coisas práticas. Ah, achei um filtro aqui. Eu vou fazer aquela filmagem, tá bom? Vocês fiquem à vontade. Ela é de uns 4 segundos. Deixa eu ver. Eu não gosto que o celular apareça. Quando o celular aparece, eu não gosto. Eu gosto só de que apareça apenas a tela, né? Ixi, gente. Ai, ai, ai. O filtro tá maquiando todo mundo, gente. Meninos e meninas estão sendo maquiados. Mas ficou legal. Deixa eu ver aqui. Eu acho que ficou. Ficou ótimo. Então, é isso. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre cabelo, pele, unha, oi, João, fica à vontade, tá? Para me fazer a pergunta. Oi, feliz aniversário. Obrigada. Obrigada. Feliz aniversário, professor. Obrigada, Feliz aniversário, gente. professora. Obrigada. Então, se tiver alguma Parabéns, dúvida... Cícero. Obrigada. Se tiver alguma dúvida sobre cabelo, pele, unha, algumas coisas, obrigada. Assim, eu gosto de conversar com dermatologista. Eu tenho até ex-aluno, gente, que é dermatologista, então eu consigo responder algumas coisas, até pela própria experiência que eu tive, que eu tenho, né, em relação à pele, à acne, a unhas mesmo, que eu tenho alergia. Eu tenho o maior prazer de responder se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode ser aqui, pode ser no nosso próximo encontro daqui uns 10 dias aproximadamente, pode ser pelo direct lá do Instagram, tá bom? Fiquem à vontade. Alguma pergunta? Antes da senhora aí, professora, pera aí.
Obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada mesmo, viu? Adorei. Obrigada. Então, fiquem com Deus. Obrigada. Fiquem com Deus. Espero aí que tenham gostado. Vou abrir um fórum avaliativo para vocês responderem lá, tá bom? Baseado aí nessas aulas que eu dei, responda o fórum avaliativo, responda a autoavaliação e depois se prepare para a M2, que vai ser a nossa última prova do ano, tá bom? Acho que não tem pergunta mais não, né, no bate-papo. Não, só os parabéns. Obrigada. Obrigada, gente. Estou encerrando, salvando a aula e vou colocar no meu canal do YouTube e depois colocar lá o link no GR8, tá bom? Até mais, professora. Beijo. Até mais. Beijo. Fiquem com Tá, Deus. professora. Tchau. Beijocas. Obrigada.